Bom dia, pessoal, bom dia. Então, eu estou aqui apresentando para você essa videoaula sobre a dimensão da linguagem poética, certo? Aqui minha figurinha aqui. Estou tentando ser engraçado, tentando interagir melhor com vocês, certo? Quem é tricolor aí, manda um salve aí para quem é tricolor. Tamo junto. E aí, eu amo vocês, né? Oh, meu Deus. Então, meus queridos alunos do Pedro E aí, Céu, vamos lá, é o vou começar a seguinte, aula com vocês, a certo? gente Agora. vai falar um pouco sobre a poesia, sobre a linguagem poética e a questão da interpretação textual, certo? Primeiramente, quando a gente lida com um texto poético, com a linguagem poética, é uma linguagem figurada, uma linguagem conotativa, certo? E aí temos assim, vamos estudar, abordar esses artifícios poéticos como as figuras de linguagem, né? Mas a gente antes precisa reconsiderar o fator da linguagem da poesia em relação às suas condições de produção. Bom, professor, o que quer dizer condições de produção? Eu vou explicar. Todo texto existe uma mediação entre autor, o texto e o leitor, né? E essa dimensão ela perpassa por várias questões temáticas, né? Mas aí existe uma questão fundamental que a gente vai trabalhar em interpretação textual, certo? A gente vai considerar as condições de produção da linguagem poética em relação a obra poética, a poesia, como uma reflexão da vida pessoal do autor. Então, isso envolve a reflexão da vida, da biografia do autor daquela poesia. E a gente vai fazer uma reflexão da poesia em relação à dimensão social da poesia ou à vida social da poesia, né? E isso leva em consideração o contexto histórico de produção daquele poema e o contexto social de produção daquele poema específico, né? Para você poder perceber que toda interpretação textual ela envolve também você conhecer um pouco da vida biográfica do autor e também da vida social do autor, do seu contexto histórico, né? Então a gente chama isso de condições de produção, né? Então você conhecer um pouquinho esse universo do autor e também da história, do social, é uma forma também de interpretação textual. Já que na linguagem poética, as palavras, a dimensão das palavras, da construção da linguagem, ela depende justamente do seu conhecimento prévio de mundo, da vida do autor, da vida social, do contexto histórico específico, né? E evidentemente que isso conta muito como fator preponderante da interpretação textual, certo? Então é isso que a gente vai focar com vocês, essa dimensão de autor, obra, texto e leitor, né? E essa dimensão ela perpassa sobre essas duas dimensões, a poesia como um elemento da vida pessoal do autor e a poesia como elemento da vida social do contexto histórico, né? E aí a gente vai fazer uma reflexão na próxima aula sobre essas duas dimensões, certo? Ok, pessoal? Um forte abraço para vocês. Tudo de bom.